Mais uma vez, peço desculpas, estava aqui com um problema de áudio. Mais uma vez, bom dia. Olá, bem-vindos ao Fórum 20 anos, 20 temas, realizado no âmbito das comemorações dos 20 anos da entidade reguladora da saúde, aqui na página eletrónica da ERS, no canal do YouTube, no LinkedIn e no Instagram. E, periodicamente, estes fóruns são transmitidos em direto. São fóruns temáticos, numa iniciativa que decidimos chamar 20 anos, 20 temas. Este é um espaço de discussão aberto ao público e em direto. Para participar neste fórum, não são necessárias inscrições prévias e qualquer pessoa pode participar. Os fóruns serão gravados para que depois possam ser vistos a qualquer momento. E para efeitos de RGPD, quem submete perguntas deve ter em conta que está a autorizar a sua exibição na emissão dos dados que escrever, sendo que teremos cuidado para não exibir mensagens que contenham situações pessoais e específicas. A forma mais simples de participar no fórum é usar a caixa de comentários, pode colocar aí as perguntas que entender. No entanto, as perguntas devem ser sobre o tema que está a ser discutido e não sobre outras situações. Essas questões que não estejam contextualizadas não serão abordadas aqui neste fórum. Dentro do possível, tentaremos responder às questões mais pertinentes. Outra forma de participar é submeter previamente uma pergunta através de vídeo. Veja como é que pode submeter a sua pergunta. Para enviar uma questão em vídeo, deve antes de tudo aceder à página da entidade reguladora da saúde em www.ers.pt, procurar o menu Eventos, Fórum 20 anos, 20 temas, verificar qual é o próximo tema do fórum e depois, se achar pertinente, deve gravar uma pergunta para um dispositivo móvel e memorizar onde vai colocar o ficheiro. Após gravar a pergunta, deve voltar à página do fórum e clicar no botão Enviar vídeo. Vai abrir uma nova página que deve ler com atenção, deve assinalar os campos obrigatórios, neste caso são 3, deve preencher o nome e o apelido, deve escolher o vídeo que quer submeter, neste caso já estava pré-gravado, e enviar a pergunta. Depois de enviar e submeter o seu vídeo, é só esperar que o mesmo apareça durante a emissão. O fórum de hoje tem como tema consentimento informado e para isso temos connosco o Nuno Silva. O consentimento do utente deve ser livre e informado para que a prestação de cuidados de saúde seja um requisito ético e jurídico fundamental que deve ser cumprido na relação estabelecida entre utentes profissionais de saúde e entidades responsáveis por estabelecimentos prestadores de saúde, assumindo-se como uma manifestação de respeito pelo utente e pela realização dos valores da dignidade humana, da liberdade e da autodeterminação pessoal. Esse será o foco da intervenção do Nuno, que está aqui. Dirijo-lhe desde já bom dia e vamos a isto, Nuno. Obrigado, Vítor. Bom dia e bom dia a todas as pessoas que nos estão a assistir a este fórum. Eu vou iniciar partilha de ecrã, pedia só depois que me confirmassem se já estão a ver o... Já está, ok. Pronto, muito bom dia então a todas as pessoas que neste momento nos estão a ver nas várias plataformas disponibilizadas pela ERS para este fórum. O tema escolhido para hoje é consentimento informado. Enfim, é um tema complexo. Ele corresponde a uma prática diária na relação estabelecida entre profissionais de saúde e utentes e eu tentarei, enfim, na medida do possível, simplificar estas matérias para tentar abranger o maior número de questões possível durante a minha apresentação. Eu dividi a apresentação em 3 pontos. No primeiro ponto eu vou fazer uma breve contextualização jurídica, enfim, vamos fazer uma viagem, uma pequena viagem pelos diplomas mais relevantes sobre esta matéria. Depois, num segundo momento, eu vou centrar a minha apresentação naquilo que são os requisitos essenciais do consentimento informado, portanto, os requisitos gerais
essenciais que devem ser cumpridos nesta matéria, e depois, num terceiro momento, eu irei abordar alguns casos especiais e excepcionais e referir quais são os requisitos que devemos observar em cada um deles. Iniciando então a minha apresentação por esta breve viagem pelos diplomas mais relevantes, nós podemos encontrar logo uma base fundamental no nosso diploma essencial e que regula, enfim, as regras básicas da República Portuguesa, a Constituição da República, que contempla, enfim, vários dispositivos sobre esta matéria, mas dois deles representam aqui alguma importância. Desde logo o artigo 25, sob a epígrafe Direito à Integridade Pessoal, que afirma que a integridade de qualquer pessoa é inviolável nestas duas dimensões: a integridade moral e a integridade física, ou seja, em caso algum, a não ser naqueles que estão expressamente previstos na lei, as pessoas podem ver violentada a sua integridade moral e aqui esta parte da integridade moral pode ser relevante para aquilo que mais à frente vos vou falar. Um outro artigo também relevante que o nosso legislador constituinte decidiu introduzir neste diploma fundamental é o que está previsto no artigo 26, sob a epígrafe Outros Direitos Pessoais. E a ideia é que a todos os cidadãos e cidadãs é reconhecido o direito à identidade pessoal, ao desenvolvimento da personalidade, à capacidade civil e à cidadania, entre outros itens. Portanto, a ideia aqui é que toda e qualquer pessoa tem direito a livremente desenvolver o seu projeto de vida e a sua personalidade sem qualquer tipo de restrição ou de violação. Portanto, a ideia de liberdade na construção de um projeto de vida e na liberdade no desenvolvimento da personalidade. E estas duas dimensões são, de facto, o cerne daquilo que se está a proteger ou que se visa promover e proteger com as regras sobre o consentimento informado. Num segundo momento, acho que é relevante olharmos para a Convenção dos Direitos Humanos e da Biomedicina, também conhecida como Convenção de Oviedo. Portugal assinou esta convenção e ratificou-a, portanto, ela constitui, neste momento, direito interno, enfim, é um diploma que tem o mesmo valor que outros diplomas emanados pelos órgãos de soberania da República. E esta convenção é muito relevante porque contempla vários artigos sobre direitos dos utentes e, desde logo, também sobre o consentimento, no seu artigo 15, em 5º, que desenvolve aquilo que é a regra geral nesta matéria. Eu reparti aqui este artigo 5º em 3 ou 4 momentos, mas basicamente estão aqui condensados os requisitos fundamentais. E a ideia base é esta: não há nenhuma intervenção no domínio da saúde que possa ser efetuada sem que previamente o utente tenha prestado o seu consentimento livre e esclarecido, ou seja, não basta apenas um assentimento ou uma decisão no sentido de aceitar, de consentir a intervenção terapêutica ou medicamentosa que lhe é apresentada, é necessário que esse consentimento cumpra estes dois requisitos, portanto, seja prestado de forma livre e seja esclarecido. Para este efeito, o que a lei nos diz é que a pessoa deve receber previamente toda a informação necessária quanto ao objetivo e à natureza da intervenção, bem quanto às consequências e riscos, ou seja, para que a decisão possa ser esclarecida, a pessoa deve previamente receber toda a informação necessária para formular a sua decisão. E depois, num terceiro momento, esta decisão não vale para sempre. Portanto, a qualquer momento, a pessoa tem o direito de alterar aquele que tinha sido a sua decisão inicial e, portanto, revogar também aqui de forma livre, e acrescentaria eu, na medida do possível, também de forma esclarecida, revogar livremente o seu consentimento. Em 2014, o legislador introduziu no sistema jurídico esta Lei número 15 de 2014, 21 de março, que é uma lei relevante nesta matéria, porque ela condensa, enfim, num único diploma, aquilo que estava disperso em vários instrumentos jurídicos, no que diz respeito aos direitos e deveres dos utentes. Portanto, a partir de 2014, tivemos, enfim, num único diploma, aquilo que é matéria mais relevante no domínio dos direitos e dos deveres
vez dos utentes de serviços de saúde. E como não podia deixar de ser também, esta lei contempla um artigo específico relativamente ao direito a decidir. E este artigo é o artigo 3º, que tem esta epígrafe: consentimento ou recusa, enfim, é o direito à decisão sobre uma proposta de intervenção por um profissional de saúde. E as regras que estão aqui, enfim, não diferem muito daquilo que já vos tinha dito. Portanto, a ideia de que o consentimento ou a recusa deve ser livre e esclarecida, e que a qualquer momento da prestação de cuidados de saúde o utente pode revogar o seu consentimento. A Lei de Bases da Saúde, enfim, é um diploma fundamental porque estrutura aquilo que é uma emanação da Constituição no artigo 64, no que diz respeito ao direito à proteção da saúde. Portanto, a Lei de Bases concretiza este comando constitucional e o que vai fazer é organizar todo o sistema de saúde, concretizando a base essencial da opção do legislador constituinte, que é o Serviço Nacional de Saúde. Nesta Lei de Bases de Saúde, enfim, que é mais recente, de 2019, também há um artigo, melhor aqui uma base, sobre direitos e deveres das pessoas, e nesta matéria eu destacava aqui estas alíneas que referem que todas as pessoas têm o direito à proteção da saúde, com respeito pelos princípios da igualdade, não discriminação, confidencialidade e privacidade. E depois esta base também de que toda a gente tem direito a ser informada sobre tudo aquilo que diz respeito à sua saúde e à forma como ela vai ser interpretada por parte dos profissionais de saúde. E, por fim, este direito à decisão, aqui também nada de novo, decisão livre e esclarecida sobre os cuidados que vão ser propostos, aqui com uma matéria adicional, para além da possibilidade de o utente decidir num determinado momento, é também reconhecida a possibilidade de antecipadamente tomar uma decisão para o futuro, emitindo diretivas antecipadas de vontade ou nomeando procuradores de cuidados de saúde. Estas duas matérias são muito relevantes no que diz respeito também ao consentimento ou à recusa, mas não vamos ter tempo para abordar esta temática das diretivas antecipadas e de procuradores de cuidados de saúde. Por fim, fechava este primeiro capítulo referindo a 2 artigos que estão previstos no nosso Código Penal, a sigla que vocês veem no vosso ecrã CP quer significar Código Penal, para sublinhar a importância destas matérias referentes ao consentimento ou à recusa. O artigo 150 do Código Penal, no número 1, apresenta uma solução muito curiosa no que diz respeito às intervenções e tratamentos médico-cirúrgicos. Se pensarmos nisto, qualquer intervenção médico-cirúrgica seria, enfim, de início ou objetivamente uma agressão, ou seja, o que é, imaginemos uma cirurgia. Numa cirurgia, o utente vai-lhe ser administrado um fármaco para o colocar a dormir, entre aspas, vai ser feita uma incisão, enfim, o utente vai ser sujeito de facto ali a uma agressão na sua esfera jurídica, nomeadamente na sua esfera física. Ora, o nosso legislador entendeu que esta matéria, quando é efetuada cumprindo determinados requisitos, não pode ser considerada uma agressão, uma ofensa à integridade física, desde que sejam cumpridos esses requisitos. E é isto que nos diz o artigo 150 do Código Penal. Portanto, as intervenções e os tratamentos que, enfim, em determinado momento sejam reconhecidos como os indicados para uma determinada situação, e essas intervenções e tratamentos que forem levados a cabo de acordo com as leis da arte, ou seja, de acordo com aquilo que naquele momento, enfim, é definido como procedimento adequado, se forem levadas a cabo por um médico ou por outra pessoa que esteja legalmente autorizada para o efeito, e se estes tratamentos forem efetuados com uma intenção terapêutica, ou seja, de prevenir, de diagnosticar ou de resolver um problema de saúde, não se consideram ofensa à integridade física. Portanto, desde que estejam cumpridos estes requisitos, ou seja, a intervenção é adequada, a intervenção foi levada a cabo por um profissional autorizado, foram cumpridas as leis da arte e o que se pretendia era prevenir ou debelar um problema de saúde, se isto for feito assim, não há ofensa à integridade física. Enfim, é uma solução, outros sistemas jurídicos optaram por outras formas para resolver esta questão. Eu chamo a atenção a isto porque depois
a um artigo mais à frente no Código Penal, o artigo 156 do Código Penal, onde está previsto o crime de intervenções e tratamentos médico-cirúrgicos arbitrários. E este artigo vai buscar aquilo que está referido no artigo anterior, no artigo 150, dizendo o seguinte, portanto, as pessoas indicadas no artigo 150, ou seja, os profissionais de saúde, que em vista das finalidades nele apontadas, ou seja, que para promover a saúde de alguém, para prevenir, para debelar um problema de saúde, realizarem intervenções ou tratamentos sem consentimento do paciente, ou seja, estas pessoas até podem ter escolhido uma intervenção que é a indicada num determinado momento para resolver um problema de saúde. Podem ter realizado essa intervenção de acordo com as leis da arte, mas se ela for realizada sem o consentimento do paciente, o seu autor, portanto o profissional de saúde, está a cometer um crime e pode ser punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa. O que é que está aqui em causa? O que é que se pretendeu com este artigo? Não se pretendeu reagir contra enfim, um comportamento que se circunscreveria na intervenção ou no tratamento. Como já vimos, a intervenção ou tratamento, desde que cumpra todos os requisitos que eu referi anteriormente, não pode ser considerada como constitutiva de um ilícito penal. Porém, se ela for realizada sem consentimento, o legislador entendeu que há aqui matéria que deve ser censurada ao nível de se configurar esta conduta como um ilícito penal, e um ilícito penal já grave. E porquê? Porque aqui o que está em causa não é defender a saúde do utente, repito, ela está defendida, a intervenção foi bem executada, foi feita de acordo com as leis da arte. O que se pretende aqui é proteger aqueles bens jurídicos que estavam já previstos nas normas que eu vos falei anteriormente, sobretudo nos artigos da Constituição da República Portuguesa. Ou seja, proteger a liberdade, a autodeterminação e a dignidade do utente, que nestas matérias tem sempre o direito à decisão. Portanto, tem o direito a decidir se consente ou se recusa a prestação, e essa possibilidade tem que lhe ser dada. Se não lhe for dada essa possibilidade, o que o profissional de saúde estará aqui a fazer é a coartar ou a violar a liberdade e a autodeterminação do utente, e isto é suficiente para ser considerado uma prática de um crime. E, portanto, fim desta esta primeira viagem e breve viagem pelos diplomas mais relevantes, eu iria agora, num segundo momento, abordar, enfim, as regras gerais que devem ser aplicadas quando estamos a falar sobre consentimento informado ou sobre recusa. Enfim, as regras são mais ou menos idênticas. Portanto, os requisitos que normalmente devem ser cumpridos. Enfim, nós já vimos os requisitos contemplados nas normas que vos acabei por relatar. Portanto, a ideia é esta: não há nenhuma intervenção no domínio da saúde que possa ser efetuada sem o consentimento do utente. Portanto, o consentimento tem que ser livre e esclarecido. Para tanto, o utente deve receber previamente um conjunto de informação adequada sobre o que lhe vai acontecer, e o utente pode, em qualquer momento, revogar livremente o consentimento. Para além destes 3 requisitos base, temos também esta possibilidade, que hoje não vamos ter tempo para abordar, que é de o utente poder emitir antecipadamente uma decisão, seja ela de consentir ou de recusar, sobre uma determinada questão, ou então nomear um procurador de cuidados de saúde que vai tomar essa decisão por si quando ele não puder fazê-lo, não tiver condições para o fazer. Mas pronto, a ideia fundamental é esta: qualquer intervenção só pode ser efetuada mediante ou após ter sido prestado o consentimento pelo utente, e esse consentimento tem que ser livre e tem que ser esclarecido. E aqui o cerne da questão é mesmo esta: como é que esclarecemos o utente? Que tipo de informação é que é necessário prestar ao utente para que, enfim, para que ele possa tomar uma decisão livre? Vou voltar outra vez ao artigo 156 do Código Penal, porque é o mais relevante nesta matéria. Já vimos, sem consentimento existe ou configura-se a prática de um crime. O que o artigo 157 nos diz do Código Penal é como é que este dever de esclarecimento deve ser obtido. E a redação é a seguinte: portanto, para efeitos do disposto no artigo anterior, o consentimento só é eficaz, portanto, só é válido,
quando o paciente tiver sido devidamente esclarecido sobre este conjunto de questões: diagnóstico, índole, alcance, envergadura e possíveis consequências da intervenção ou do tratamento. E depois temos aqui uma exceção que já vamos verificar mais à frente. Mas, portanto, há aqui um conjunto de informação que tem que ser entregue ao utente, transmitida ao utente, para ele poder tomar a sua decisão esclarecida. Ora bem, que tipo de informação é que nós temos aqui? Enfim, se porventura as pessoas que nos estão a ouvir já assistiram a anteriores fóruns, possivelmente já estarão a par destas matérias que vos vou agora tratar, mas convém reforçá-las e voltar a elas. Desde logo, há aqui um conjunto de questões que, obviamente, que têm que ser dadas a conhecer ao utente. Se já foi feito um diagnóstico, ele tem que ser informado ao utente. Se há um exame ou um tratamento proposto, ele tem que ser dado a conhecer ao utente. E tudo isto referindo quais são os meios a utilizar, as finalidades, o prognóstico e eventuais alternativas a estas matérias. Um segundo momento, e se calhar aquele momento mais relevante para os utentes, é a informação sobre os riscos e os efeitos secundários inerentes a estas questões, porque não há nenhuma intervenção no domínio da saúde que seja inócua. E aqui o que se tem entendido é que os riscos e efeitos secundários que sejam frequentes devem ser sempre informados ao utente. Quanto aos raros, enfim, admite-se que apenas aqueles que sejam graves, como por exemplo o risco raro, mas já estudado de morte, enfim, eles devem ser comunicados ao utente, tendo sempre em consideração o utente concreto que está aqui em causa. Para além disso, como vos disse, assistindo ao utente o direito de recusar ou de revogar o consentimento, essa informação também tem que ser prestada e também os riscos inerentes a uma eventual recusa ou revogação, porque se alguém recusa um tratamento, enfim, a doença não vai ser debelada e, portanto, também há riscos inerentes a esta matéria. Depois, se for o caso, se a prestação estiver sujeita ao pagamento de um preço ou a uma emissão de alguma autorização, algum documento administrativo, o utente também deve ser informado sobre os preços, orçamentos ou autorizações prévias sobre esta matéria. Temos depois, então, como vos dizia, duas exceções. Portanto, estas informações têm que ser sempre prestadas, a não ser que o utente recuse receber informação, isto é perfeitamente possível, o utente dizer ao profissional de saúde que confia no profissional e que, portanto, não pretende ser informado sobre nada. Depois temos um segundo momento, que é o do privilégio terapêutico. O que é que esta expressão, adotada pela doutrina e pela jurisprudência, o que é que isto significa? Bom, haverá determinados casos em que prestar informação ao utente pode, fruto de uma patologia do próprio utente, pode colocar o utente em perigo no que diz respeito à sua saúde ou vida. Será, enfim, os exemplos de escola que se utilizam nesta matéria serão casos no âmbito da saúde mental ou, enfim, patologias específicas no âmbito da cardiologia. Enfim, serão casos excepcionais em que o utente, se receber determinada informação, pode, enfim, agravar o seu estado de saúde. E, portanto, isto é um juízo feito por um profissional de saúde, é um privilégio neste sentido do profissional de saúde. Se verificarem estas condições, o profissional de saúde estará escusado em prestar estas informações. Avançando, dizer-vos também que a decisão do utente, seja de consentir ou recusar, tem que ser expressa, ou seja, esta é a regra. O profissional não pode admitir tacitamente um determinado sentido. A decisão não é tácita, a decisão é expressa, tem que ser expressamente demonstrada pelo utente, depois de ter recebido a informação. E quanto à forma, o nosso legislador, regra geral, não determinou nenhuma forma para este ato. Portanto, o consentimento ou a recusa podem ser prestados de forma verbal ou de forma escrita. Fica à disponibilidade das partes, portanto, aqui a regra é a liberdade de forma. Obviamente que isto é a regra, mas há exceções. Em determinados casos, fruto da complexidade da intervenção que se pretende levar a cabo, o legislador entendeu que era necessário que as partes, mas sobretudo o utente, refletisse mais tempo sobre aquilo que lhe vai acontecer, ou que está a ser proposto, e, portanto, nestes casos é obrigatório que a informação
e ou o consentimento sejam efetuadas por escrito. Eu aqui no slide coloquei apenas alguns desses exemplos que o legislador obriga a que o ato seja documentado. Enfim, eles estão todos previstos em vários diplomas, mas se quiserem ter acesso a esta matéria, ela estará na norma da DGS aqui referida. E, portanto, passaria agora para a terceira e última parte da minha apresentação. Portanto, até aqui vimos então os principais diplomas aplicáveis nesta matéria. Vimos as regras gerais, ou seja, são regras que se aplicam quando se verifica um requisito, diria, essencial, que é poder haver comunicação entre o utente e o profissional de saúde e o utente estar capaz para receber a informação e tomar uma decisão, ter capacidade para esse efeito. Ora, haverá casos em que isto não acontece, em que não há hipótese de transmitirmos informação ao utente, nem dele receber nenhuma resposta, ou casos em que o utente, fruto de algumas circunstâncias, não tem capacidade para tomar decisões. O primeiro caso que vos vou abordar aqui, enfim, eles serão três. O primeiro é precisamente o da urgência e o do consentimento presumido. Com licença. Ora bem, quando é que isto acontece? Em primeiro lugar, é relevante voltarmos outra vez um bocadinho atrás para vos dizer que o consentimento é expresso, ele só pode ser presumido pelo profissional de saúde nos casos que estão previstos na lei. Quais são esses casos? São essencialmente dois. Primeiro, quando o consentimento só puder ser obtido com adiamento que implique perigo para a vida ou perigo grave para o corpo ou saúde. Ou seja, é o caso de escola que podemos aqui elencar, é quando um utente é vítima de um acidente de viação, chega a um serviço de urgência, está inanimado, portanto está desmaiado, não tem consciência, é necessária uma intervenção cirúrgica, ela é urgente, senão o utente corre perigo de vida, e o profissional de saúde tem que avançar. E, portanto, neste caso, pode presumir o consentimento. O outro caso é quando o consentimento tiver sido dado expressamente pelo utente para uma determinada intervenção, mas no decorrer da mesma viu-se necessário realizar uma outra intervenção que não estava inicialmente prevista, como meio para evitar um perigo para a vida, para o corpo ou para a saúde. O exemplo de escola também é quando o utente dá o consentimento para uma determinada intervenção cirúrgica, a cirurgia está a decorrer e no momento em que está a decorrer, a equipa de cirurgia verifica a necessidade de fazer uma intervenção adicional que não estava prevista. Portanto, nestes dois casos, os profissionais podem presumir o consentimento, a não ser, e isto é que é relevante, quer num caso, quer no outro, a não ser que tenham à sua disposição dados que lhe permitam concluir que se a pessoa estivesse em condições de tomar a decisão, não iria recusar a prestação de cuidados de saúde. Portanto, isto será, enfim, por exemplo, imaginemos o primeiro caso que vos dava, ou seja, um utente que chega a um serviço de saúde inanimado, e é preciso uma transfusão sanguínea, imaginemos esta questão, portanto, não se sabe se ele daria a sua recusa ou o seu consentimento, mas, no entanto, existe uma diretiva antecipada de vontade e o médico tem acesso à diretiva antecipada de vontade e na diretiva é referido que o utente, se estivesse impossibilitado de poder transmitir qualquer vontade, recusaria aquela transfusão. Portanto, neste caso, há circunstâncias que permitem concluir que o consentimento seria recusado. E, portanto, essa vontade deve ser respeitada. Esta é a primeira exceção. Passaria então para a segunda exceção, que tem a ver com os menores de idade. Portanto, a intervenção nos menores de idade, diz-nos o artigo 6º da Convenção dos Direitos Humanos e da Biomedicina, só pode ser efetuada com autorização de quem o represente, de uma autoridade ou de alguém designado pela lei. Sendo certo que a opinião do menor, apesar de não ser ele que autoriza, que consente, a opinião do menor deve ser sempre tomada em conta em função da sua idade e o grau de maturidade. Portanto, o que nós temos aqui é basicamente o seguinte: até atingir a maioridade, alguém vai decidir
pelo menor, e isto é atribuído a quem, por regra, exerce as responsabilidades parentais. O exercício de responsabilidades parentais, ele só, por si só, constitui também o exercício de um direito fundamental. Enfim, os pais têm este direito a constituir família, enfim, a educar os seus filhos, portanto, isto é o exercício de um direito fundamental, mas o exercício das responsabilidades parentais também tem um objetivo muito específico, que é assegurar que o menor se desenvolve de forma normal e progressiva e que durante essa fase, esse desenvolvimento, existe alguém que assegura que o menor não vai ser violentado na sua esfera jurídica, na sua integridade física e moral. Ora bem, há várias regras sobre esta matéria relevantes, eu não vou dar aqui muita atenção, mas o Código Civil, o que nos vai dizendo ao longo de vários artigos, é que até atingirem a maioridade, os menores estão obrigados, são sujeitos às responsabilidades parentais, e que essas responsabilidades parentais, em princípio, serão exercidas pelos seus pais, compreendem, enfim, o exercício de todos os direitos e o cumprimento de todas as obrigações dos filhos, nomeadamente com este objetivo que vos falei de proteger os menores nesta fase de crescimento. Portanto, a maioridade em Portugal atinge só os 18 anos, portanto, a partir dos 18 anos são as próprias pessoas que tomam as suas decisões, até lá serão os pais. Há algumas exceções a esta matéria, enfim, o Código Civil e outros diplomas apresentam algumas maioridades especiais, eu coloquei aqui apenas 3 exemplos, os mais conhecidos serão esta possibilidade de contrair casamento a partir dos 16 anos, ou decisão sobre a educação religiosa, que também pode ser tomada a partir dos 16, mas são regras, são exceções. Na maior parte dos casos, as decisões são tomadas até aos 18 anos pelos pais, por quem exerce as responsabilidades parentais. No domínio da saúde, nós também temos alguns casos em que o legislador confere a possibilidade a menores de 18 anos de tomarem decisões. Enfim, escolhi aqui 3 exemplos, existem outros, na área dos ensaios clínicos, na área da saúde sexual e reprodutiva ou na área da interrupção voluntária da gravidez. Claramente o legislador diz que o menor ou deve ser ouvido, ou a sua capacidade, ou mostrando capacidade de entendimento, enfim, há aqui uma obrigatoriedade de o envolver na decisão e, por exemplo, o caso da IVG pode ser decidida por alguém que tenha mais de 16 anos com capacidade para consentir. No entanto, a regra que nós temos, geral, que temos para esta matéria, Portugal não tem uma regra geral para questões de consentimento ou recusa no âmbito da saúde, portanto, entende-se que a regra é aquela que está prevista no Código Civil, portanto, até aos 18 anos, quem decide são as pessoas que exercem as responsabilidades parentais. O menor, isto não quer dizer que o menor não seja ouvido, ele deve ser ouvido e envolvido na situação, deve ser obtida a sua adesão à decisão em função do grau de maturidade. Temos aqui um pequeno problema, o legislador aqui criou-nos, passou-nos aqui uma rasteira, porque de facto existe uma disposição no Código Penal, no artigo 38, número 3, é uma disposição, enfim, que configura uma regra de consentimento que afasta a ilicitude quando se verifica a prática de um determinado crime, e o consentimento que está aqui referenciado permite que um maior de 16 anos possa tomar decisões, desde que possua o discernimento necessário para avaliar o sentido e alcance da mesma. Ora bem, a doutrina vem divergindo nesta matéria, há quem defenda que isto pode ser uma maioridade especial para cuidados de saúde. Enfim, o que a ERS tem referido sobre esta questão é que a regra deverá ser a do Código Civil, ou seja, a autorização até aos 18 anos deve ser proferida por quem exerce as responsabilidades parentais, contudo, devemos ter esta especial atenção aos menores, sobretudo aos maiores de 16 anos, e tentá-los ouvi-los e informá-los e envolvê-los nesta dinâmica. Temos depois algumas exceções nesta matéria, que eu vou ver agora com alguma brevidade. Imaginemos esta situação em que temos um menor de idade, numa situação de urgência, portanto ele precisa de uma intervenção médica e nós não temos ao nosso alcance nem os pais,
nem nenhuma entidade para obter a decisão, obter o consentimento. Ou seja, é uma situação urgente, o menor precisa de uma intervenção, se não corre grave perigo para a sua saúde ou grave perigo de vida, e não temos nenhuma possibilidade de obter consentimento por parte de nenhuma das entidades com competência para o efeito. Bom, nesta matéria prevalecerá a decisão do médico favorável ao interesse superior do menor, em função das regras que vos tinha referido há pouco, do consentimento presumido. Num segundo momento, podemos deparar-nos com esta situação, ou seja, o menor precisa de uma intervenção, de um tratamento, mas quem exerce as responsabilidades parentais recusa esse tratamento. Portanto, há uma recusa dos pais, existe perigo para a vida ou para a saúde do menor, portanto, ou seja, se não for efetuada a intervenção, o menor corre risco de vida ou um grave perigo para a sua saúde. E aqui o que se entende é que os pais, recusando esta prestação de cuidados de saúde, não estarão a garantir o livre desenvolvimento, ou melhor, não estarão a garantir a segurança e a vida e a saúde do menor e, portanto, estarão a violar as suas próprias obrigações parentais. E, portanto, aqui parece que há uma justificação para que estas responsabilidades ou este poder paternal seja limitado. E, portanto, nestes casos, se a situação permitir aguardar por uma decisão judicial, o que os profissionais e os estabelecimentos devem fazer é requerer ao Ministério Público a suspensão temporária do exercício das responsabilidades parentais para depois haver uma decisão judicial que determine pelo consentimento ou pela recusa. Se a situação for urgente, ou seja, não há possibilidade nenhuma de aguardarmos por uma decisão judicial, enfim, o menor corre mesmo um perigo grave e tem que ser sujeito a uma intervenção urgente, então aqui parece-nos que deverá prevalecer a decisão do médico favorável ao interesse superior do menor e depois deve ser, obviamente, seguidos os trâmites junto do Ministério Público para fazer acionar este trâmite legal. Se pedir-vos só desculpa, aqui a sigla MP quer dizer Ministério Público. Ela não está por extenso e daí as minhas desculpas. Último ponto, e estou a terminar esta apresentação. Exceção à regra é o caso dos maiores de idade acompanhados. Ou seja, como vos disse, atingida a maioridade, à partida, qualquer pessoa pode tomar decisão, a não ser que essa pessoa esteja impossibilitada por razões de saúde, deficiência ou pelo seu comportamento de tomar essa decisão. E, portanto, neste caso, o que o Código Civil nos diz é que o maior impossibilitado de tomar as suas decisões por este motivo poderá haver-lhe atribuído um conjunto de medidas de acompanhamento que estão previstas na lei e que visam ajudar a pessoa a poder tomar decisões sobre um conjunto de matérias. Portanto, caso se verifiquem estas condições, o que o Tribunal vai fazer é decidir sobre a medida de acompanhamento desta pessoa e provavelmente irá nomear um acompanhante, vai designar alguém que vai depois auxiliar o acompanhado na tomada de decisão sobre várias matérias e aqui podemos incluir também matérias referentes à prestação de cuidados de saúde. Portanto, se algum maior acompanhado aparecer num estabelecimento prestador de cuidados de saúde e necessitar de consentir ou de recusar uma intervenção, portanto, necessitar de tomar uma qualquer decisão, ele estará acompanhado por alguém que o vai auxiliar neste processo. Se porventura não houver uma decisão judicial de acompanhamento, portanto, não há ninguém nomeado ou designado para cumprir essa função, e estivermos perante um adulto que, por diversas razões, ou porque está alcoolizado, ou por questões de saúde mental, por exemplo, o profissional verifica que ele não tem capacidade de receber informação nem tomar uma decisão, bom, se o caso for urgente, verificam-se as regras do artigo 156, portanto, consentimento presumido. Se a situação não for urgente, portanto, não é preciso prestarmos um cuidado de saúde imediato, devemos acionar o competente processo judicial, ou melhor, devemos esperar para verificar se aquela situação de incapacidade é temporária, no caso se tiver alguém que está alcoolizado, enfim, à partida, essa situação é temporária, portanto, quando ela terminar, poderemos então depois iniciar a comunicação com o utente, mas se for uma decisão, um estado permanente, então deverá ser iniciado o competente processo judicial para a designação do acompanhante. Termino esta minha apresentação, não sei se estou dentro do tempo ou não, mas presumo que já tenho ultrapassado. Estamos nas linhas vermelhas.
Pronto, só para dizer-vos que esta matéria é complexa, mas nós temos no nosso website vários links onde podem consultar mais informação, quer em modo de perguntas frequentes, quer na área dos direitos e deveres utentes, com um capítulo específico sobre o direito à decisão. E, portanto, dou por finda, Vítor, estarei agora ao dispor das perguntas que me quiserem colocar. Muito obrigado, Nuno, pelo teu contributo e pela tua apresentação, muito elucidativa. Vamos agora, então, abrir uma parte do fórum relativa às perguntas e respostas. As perguntas e respostas podem ser colocadas através da página eletrónica da Entidade Reguladora da Saúde no website. Esta é uma imagem do que está a acontecer em direto na página eletrónica da ERSE, em que existe aqui no lado direito um campo em que as pessoas podem colocar as suas questões entrando no chat. Para também as perguntas que temos recebido, onde é que podem consultar a programação destes fóruns temáticos, podem aceder ao menu Eventos, Fórum 20 anos, 20 temas, e aqui tem já o contexto e o conteúdo dos próximos fóruns, e o calendário dos fóruns está na parte inferior da página. Vamos então às perguntas e respostas. À primeira pergunta do fórum: consentimento informado. Bom dia. No caso de uma intervenção cirúrgica, quem é que deve prestar informação e obter o consentimento? É o médico que decide pela intervenção ou é o médico que a vai realizar? Nuno. Hoje em dia a prestação de cuidados de saúde é feita normalmente ou usualmente por uma equipa de vários profissionais e, portanto, o percurso de uma determinada intervenção, seja ela terapêutica, medicamentosa, cirúrgica, normalmente envolve muitos profissionais de saúde, e neste caso em concreto que se resume esta questão, isto é uma questão usual, ou seja, normalmente quem propõe uma intervenção cirúrgica não é, ou pode não ser, quem a vai realizar. O que se tem defendido nesta matéria é que a obrigação de prestar informação e obter o consentimento é de todos e todas aquelas que participam nesta relação e, portanto, ela pertence ao médico que propõe inicialmente a intervenção e depois também a quem realiza aquela intervenção. A ideia é que quer um, quer outro, prestem a informação que está ao seu dispor. Enfim, muitas vezes quem propõe uma determinada intervenção pode não estar no domínio de toda a informação relevante e, portanto, basicamente quem vai realizar a informação pode completar a informação inicial, mas a ideia é esta, portanto, a obrigação é de ambos os médicos, neste caso do exemplo que nos é colocado, portanto, ambos devem prestar informação ao utente. O primeiro médico que propõe a intervenção deve prestar informação e, em função dessa, o utente emite o seu consentimento, mas depois quem a vai realizar deve confirmar a informação, enfim, esclarecer eventuais dúvidas que ainda restem ao utente e reafirmar a sua, ou verificar de novo esta vontade em realizar a intervenção cirúrgica. Muito obrigado pela resposta. Vamos à próxima questão, neste âmbito do consentimento informado. Pergunta Silvia Gomes se um utente referenciado para a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados tem que obrigatoriamente assinar um consentimento informado para ser colocado na rede. A questão é a seguinte: quando o utente não está consciente e orientado, quem é que pode legalmente assinar o documento para que o utente possa ser internado na rede? Ora bem, em primeiro lugar, se calhar repetir um bocadinho o que eu tinha dito há pouco.
Em regra, o consentimento pode ser prestado de forma ou verbal ou por escrito, a regra é a liberdade de forma. Haverá depois alguns casos em que, enfim, em que as partes definem que tem que ser obrigatoriamente prestado por escrito, outros casos em que essa obrigatoriedade da redução a escrito vem definida ou na lei ou então em orientações de entidades com competência para o efeito, como é o caso da DGS. A questão da forma não desonera, porém, o profissional de saúde e os estabelecimentos de cumprirem todas as regras que eu vos referi. Portanto, a forma é uma espécie de retrato ou de documento de prova de algo que aconteceu, portanto, da informação e da tomada de decisão. Portanto, é uma fotografia final ao que aconteceu, portanto, o documento, se for o caso da necessidade de reduzir a escrito o consentimento, não desonera ninguém do cumprimento de todas as fases que referi anteriormente. Ora bem, este caso em concreto, ou seja, é um utente que não está consciente e orientado, portanto, quem é que poderá tomar a decisão? Portanto, tomar a decisão e depois assinar este consentimento. Bom, tínhamos que passar por todas aquelas regras que eu vos referi na apresentação. A regra geral é, se o utente está consciente e está capaz, quer em termos de saúde, quer com capacidade civil para o efeito, para o exercício dos seus direitos, então é o utente que tem que tomar essa decisão e é o utente depois que tem que subscrever o documento. Se estivermos perante uma incapacidade legal para o efeito, enfim, a pessoa que vai tomar a decisão e assinar o documento será a pessoa que legalmente está habilitada para o efeito. Vimos dois casos. No caso dos menores, será quem exerce as responsabilidades parentais. No caso de maiores acompanhados, será quem tiver sido designado pelo tribunal para esse efeito. Se estivermos numa situação, será aquela terceira situação que eu vos falei há pouco, numa decisão em que estamos perante um maior de idade e ele não está acompanhado, ou seja, não foi designado nenhum acompanhante por parte do tribunal, aqui teremos que verificar as duas condições que eu vos falei há pouco. Ou seja, se se tratar de uma incapacidade temporária, bom, as partes terão que aguardar que essa incapacidade se resolva de alguma forma. Se se tratar de uma incapacidade permanente e que afeta de facto o espaço para diálogo, então eu creio que deverá ser dado início a um processo judicial para que seja alguém designado como acompanhante àquela pessoa, caso não estejamos perante uma situação de intervenção urgente, porque aí também me parece que pode ser aplicado as questões referentes ao consentimento presumido, mas enfim, parece-me que nestes casos encaixarão mais nas hipóteses anteriores que vos referi. Muito obrigado, Nuno. Vamos à próxima questão. Tiago Ferreira, o utente pode recusar receber cuidados médicos, mesmo quando isso implicar que a sua situação clínica se agrave e até que venha a falecer? Bom, por mais estranho que nos possa parecer, a resposta é sim. O utente pode recusar receber cuidados médicos, ou seja, o que a lei, eu passei aqui em vista vários diplomas, mas enfim, há uma razão, há razões históricas, de contexto histórico para isto ser assim, são imensas, demoraria aqui algum tempo para falarmos em todas elas, mas de facto o que se quis conferir aqui foi liberdade ao utente de poder tomar decisões, ainda que essas decisões num primeiro momento possam afetar a sua saúde, ou seja, colocá-los numa situação mais grave em termos de saúde do que há que estariam se consentissem na prestação. Portanto, a resposta é um inequívoco sim. Se um utente que está capaz para tomar uma decisão entende que, enfim, por diversos motivos, e os motivos aqui são completamente irrelevantes, portanto, mas se decide que não quer ser submetido a uma intervenção que lhe é proposta, que não quer fazer um exame de diagnóstico ou terapêutico que lhe é proposto, tem todo o direito em recusar, ainda, repito, que isso, do ponto de vista da sua própria saúde, possa, em tese, constituir uma má decisão, seja lá o que isto for, no sentido em que vai agravar o seu estado de saúde. Mas é possível e deve ser respeitada esta decisão de recusar. Só uma nota.
Como vos disse há pouco, esta recusa também tem de ser livre e também tem de ser informada. Portanto, o utente, quando recusa uma intervenção cirúrgica, o que o profissional deve procurar saber é, enfim, a contextualização dessa decisão e indicar-lhe, dar-lhe informação sobre o que pode acontecer se ele recusar, ou seja, qual vai ser o desenvolvimento da doença, quais são os riscos que ele corre ao recusar aquela intervenção, enfim, esta informação também tem que ser prestada ao utente e depois a decisão caberá ao próprio. Estamos a receber uma catadupa de perguntas. Caso a questão não esteja a ser respondida, no rodapé da emissão está a passar o correio eletrónico direitos.deveres@ers.pt. Podem colocar as questões para este correio eletrónico. Mais uma pergunta, aproveitar o tempo que nos resta. No caso de internamento em SCCI, o consentimento informado original deve ser da posse da SCCI ou da entidade referenciadora? Ora bem, eu creio ter percebido a questão, portanto, ou seja, vou tentar traduzir isto para um exemplo. Portanto, há alguém que referencia o utente para a rede, portanto, para ser internado, e essa entidade, portanto, imagino um médico de família, um médico assistente, quem for, identifica uma necessidade de internamento prolongado, e, portanto, o que é que vai acontecer? Vai ter que abordar essa questão com o utente, explicando-lhe quais são as vantagens do internamento, o que é que se pretende, ou seja, cumprindo as regras do consentimento, vai obter o consentimento e depois vai reduzir esse ato para escrito. Pronto, portanto, quem tem de obter esse consentimento é quem entende que o internamento aqui é uma intervenção terapêutica, enfim, adequada. Finda essa parte, depois é necessário tratar do procedimento de transferência do utente, e aqui sublinhava a necessidade também de serem atendidas as regras que a ERS definiu em regulamento para este efeito, e que são muito relevantes, mas voltava atrás, portanto diria, o utente tem que ser transferido e com ele é transferido todos os documentos necessários para a prestação de cuidados de saúde, nomeadamente também aqueles que se referem ao consentimento informado. Enfim, se estas matérias estiverem informatizadas é mais fácil. Depois tínhamos aqui que avaliar várias questões, enfim, que podem estar aqui em jogo, mas, portanto, ou seja, o processo clínico e toda a informação acompanha sempre o utente. O documento original consta desse processo clínico, seja ele manual ou informatizado, e acompanha em todo momento o processo de transferência. Mais uma questão para sermos diretos. Sheila Malmet, para preenchimento com ácido hialurónico, aplicação de toxina botulínica e uso de lasers de rejuvenescimento, se há algum requisito mínimo na elaboração dos consentimentos informados? Ora bem, os requisitos que eu referi atrás são os requisitos mínimos e obrigatórios. Eu creio que a questão aqui é outra, ou seja, se eu quiser reduzir a escrito um consentimento para este tipo de intervenções, o que é que deve constar nos consentimentos informados? Bom, vamos lá ver. Excepcionando aquilo que está definido na lei como obrigatório para ser reduzido a escrito, e que quando isso acontece a própria lei vai definindo algumas coisas que devem constar dos consentimentos. Eu creio que para este tipo de intervenções não haverá um diploma específico, mas não estou totalmente certo, mas com um grau de certeza já elevado. Portanto, eu creio que não há um diploma específico sobre esta matéria, e, portanto, aqui o que é que deve constar de uma forma, de um documento escrito? Deve constar tudo aquilo que se passou na relação estabelecida entre o profissional de saúde e o utente, ou seja, descrever qual é a intervenção que vai ocorrer, descrever qual é o prognóstico dessa intervenção, descrever
quais são os riscos e efeitos secundários da mesma, descrever qual foi a data em que se entendeu que esta intervenção era necessária e depois descrever lá, enfim, a identificação das partes, do profissional de saúde e do utente, e depois contemplar um espaço para a assinatura e para a decisão do utente, neste caso será consentir na realização deste tipo de intervenções. Vamos para as duas últimas perguntas, senão daqui a pouco o Instagram corta-nos a emissão. Vasco Coelho, através da rede do LinkedIn, no entender da entidade reguladora, a obtenção do consentimento informado necessita de ser documentado e assinado ou pode ser demonstrado de outro modo, por vídeo da consulta ou por testemunhas, por exemplo? Ora bem, esta questão é complexa e não impede-me de uma resposta rápida, mas eu vou tentar abranger todos os trâmites. Dentro do possível. Dentro do possível. Vamos lá ver. Primeiro, como referi e reafirmo, só é obrigatório reduzir a escrito quando está previsto na lei. A forma que quando está prevista na lei. Não estando prevista na lei, há liberdade de forma, as partes podem colocar em documento ou não. E a liberdade de forma é total, quer dizer, se as partes entenderem que o consentimento tem que ser feito por vídeo, é por vídeo, se quiserem ter testemunhas, é por testemunhas. Aqui a ERSE apenas se contenta com aquilo que está previsto na lei. Se a lei exige a forma escrita, tem que ser por escrito. Se a lei não exige forma escrita, qualquer forma de obtenção de consentimento ou de documentação do consentimento é válida, com uma exceção que tem a ver com um diploma sobre direito das pessoas em contexto de fim de vida ou de doença, enfim, em contexto de fim de vida e em doença avançada, creio que é assim o nome correto do diploma. Esse diploma contempla um conjunto de direitos das pessoas que se encontram nessa situação e há um deles que é muito relevante porque é de facto disruptivo no que diz respeito a esta matéria do consentimento, porque é para essas situações há determinadas intervenções cujo consentimento tem que ser dado no âmbito de algum formalismo, exigindo-se duas testemunhas. Esse é o único caso que está previsto na lei em que, para além do formalismo por escrito, existe também a intervenção de duas testemunhas, creio que são duas, para que o consentimento seja considerado válido. Fora esse requisito, nesse contexto muito específico, enfim, qualquer forma de demonstração do consentimento é válida. Há outra regra que essa não pode falhar. Não tem tanto a ver com consentimento, mas tem a ver com a dinâmica de relação entre as partes e com outro tipo de obrigações. É que tudo o que se passa entre um profissional de saúde e um utente tem que ficar documentado no processo clínico. E, portanto, há uma obrigação do médico de documentar no processo clínico tudo aquilo que se passa entre as partes. E, portanto, seja ou não seja reduzido a escrito, o constar do processo clínico o cumprimento de todas estas frases. Portanto, prestei informação, obtive o consentimento, tudo isto tem que ficar registado no processo clínico. Nuno, agradeço-te imenso a tua participação e apresentação. Não temos tempo para mais nenhumas perguntas. Fica só a nota que o próximo Fórum 20 anos, 20 temas é no dia 16 de abril e o tema será licenciamento de unidades de saúde, procedimento e formalismos. A todos, muito obrigado pela participação e até breve. Obrigado e até breve.